Teleaula Natal. Olá pessoal, meu nome é Josué, eu sou natalense, sou professor de inglês e leciono em 3 escolas do município de Natal. Monsenhor José Alves Landim, Irmã Arcângela e professor José Melquiades. Eu tenho 41 anos, tenho cabelo castanho e olhos castanhos claros. Esse ao meu lado é o Chapeleiro Maluco. Ele é um dos personagens que nós vamos usar como exemplos nas nossas aulas. E por falar na aula, o nosso foco é a língua inglesa. Então, eu vou me apresentar agora também em inglês. Hello students, my name is Josué, I am from Natal and I am a teacher of English. I am 41 years old and I have brown hair and light brown eyes. This guy next to me is the Mad Hatter. He is one of the characters we are going to use in our class examples. Hello, folks! Meu nome é Silvia Sorensen, eu sou professora de inglês do município de Natal. Eu leciono em 3 escolas, a Escola Municipal Professora Josefa Botelho, a Escola Municipal Professor Veríssimo de Melo e a Escola Municipal Santos Reis. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,55 m de altura, tenho cabelos longos, castanhos escuros, lisos, meus olhos castanhos escuros, sou branca e o meu sinal de Libras é um S. E vou também descrever a figura atrás de mim. Essa é a Alice, que vamos ter mais adiante, vamos trabalhar essa aula de língua inglesa, que será a primeira aula, trabalhando o conto de fadas Alice no País das Maravilhas. Hello, folks. My name is Silvia Sorensen. I am an English teacher at the Municipality of Natal. I teach in 3 municipal schools. Professora José Botelho Municipal School, Professor Veríssimo de Melo Municipal School, and Santos Reis Municipal School. Now I'm going to make a description of myself. I'm 1,55 m high. I have dark brown hair, straight hair. I'm white. I have dark brown eyes. And I'm going to make my Libra signal as an S. Sou Lília, professora da Sala de Recurso, multifuncional do município de Natal, da Escola Municipal de Jaú Maranhão. Eu tenho cabelos curtos, preto, tenho 1,60 m, estou usando uma blusa estampada, uma calça roxa, cor de pele parda, estou usando um relógio, uso o aparelho e também uso óculos. Meu sinal em Libras é este e estou aqui para apresentar o coelho branco. Estamos iniciando a nossa primeira videoaula de língua inglesa, um projeto da Prefeitura Municipal da cidade do Natal. E o conteúdo dessa primeira aula serão as estratégias de leitura, como compreender um texto em inglês, e para isso nós usaremos um clássico da literatura inglesa de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Em decorrência dos 150 anos de publicação de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, da literatura inglesa, nós trouxemos esse clássico da literatura para nossas aulas, nossa primeira aula de língua inglesa. No decorrer dos nossos slides, nós teremos citações de Alice. Então, com vocês, Alice Adventures in the Wonderland. Bem, vamos começar a contar um pouco da história de Alice, como o escritor Lewis Carroll, ele teve a inspiração para escrever esse clássico. Então foi num domingo, ele visitando seu amigo, quando a filha Alice Dowell pediu para que ele contasse uma história. Então, a própria personagem de Alice é baseada nessa foto de Alice Dowell. Nós vamos ver agora a primeira estratégia de leitura que vai facilitar a sua compreensão em relação aos textos em inglês. Nós vamos começar mostrando o que são palavras cognatas, também conhecidas como palavras
transparentes. Muito comum na língua inglesa, os cognatos são termos que vêm do grego e do latim e se parecem tanto em português como em inglês, o que ajuda na compreensão da leitura do texto. Essas palavras cognatas, elas podem ser idênticas na escrita, como, por exemplo, banana, banana, animal, animal. Elas podem ser bastante parecidas, como English, inglês, strategies, estratégias, ou elas podem ser vagamente parecidas, como aventuras, adventures, e universidade, university. Vamos ver essa estratégia dos cognatos usado no texto de background que a professora Silvia acabou de mostrar a vocês. Nesse texto, que cognatos, palavras que se parecem em português e inglês, nós encontramos? Nós temos aí de vermelho a palavra article, que significa artigo, New York, Nova York, April, que é o mês de abril, story, que é a palavra história, e embaixo da imagem nós temos a palavra photograph, que significa fotografia. E essa é apenas a primeira estratégia, que vai ajudar você a compreender melhor o texto. Então vamos aprender um pouco sobre o autor de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Na verdade, Lewis Carroll é o pseudônimo dele. O nome original é Charles Ludwig Dodgen. Então, Lewis Carroll, ele foi um fotógrafo, ele foi um desenhista, matemático e reverendo anglicano. Nasceu na Inglaterra, é uma obra inglesa, e também ele estudou em Oxford. Nós temos aqui o livro de Alice no País das Maravilhas, Alice Adventure in Woodland, de Lewis Carroll. Alice tem encantado crianças por cerca de 150 anos. Alice Curiosa, o Coelho Branco Mandão, a Formidável Rainha de Copas e o Chapeleiro Maluco estão entre os melhores e mais amados personagens, ícones da literatura, das criações de todos os tempos. O gênero desse livro é gênero fantasia e literatura fantástica, publicado no dia 28 de novembro de 1865. Esta foi a da capa mais conhecida, mas no decorrer desses 150 anos houve diversas capas no decorrer da evolução das Alices. E para finalizar, a primeira estratégia, que são as palavras cognatas, nós vamos ver nesse texto que fala sobre a primeira edição rara do livro Alice no País das Maravilhas, que palavras transparentes, que são parecidas em inglês e português, nós conseguimos encontrar. Nós temos aí a palavra edition, tanto escrito em inglês como em português, elas se parecem, no caso edição, adventures, que são aventuras, mark, que é marcar, anniversary, que é aniversário, story, que é história, university, universidade, pseudônimo, publisher, que é publicado, June, que é o mês de junho, edition, mais uma vez, a palavra rare, que significa raro, exhibition, exibição, publication, que é publicação, e a palavra copies, que é um cognato, que significa cópias. Só com essa primeira estratégia, vocês estão vendo que já dá para entender boa parte do texto. Indo agora para a segunda estratégia, keywords são as palavras-chave. São aquelas que, mesmo não parecendo inglês e português, mas os alunos têm contato com elas no dia a dia da escola. E nós estamos no 9º ano, então desde o 6º ano vocês têm contato com essas palavras. E são palavras que vocês conhecem, como por exemplo, está aí na tela de vermelho a palavra you, que é um pronome muito conhecido de vocês, que aliás significa vocês, help, que é o verbo ajudar, cat, que é um animal, e a palavra mad, que significa louco, significa maluco, que é uma palavra que vai ser usada durante toda a obra pela maioria dos personagens nesse livro Alice no País das Maravilhas. Então vamos agora ter a evolução de Alice no País das Maravilhas através de suas versões cinematográficas. Essa versão foi a versão de 1931, né? Ela teve Alice como em preto e branco, certo? Pela atriz Ruth Gilbert. Essa foi a primeira adaptação ao cinema.
Essa foi a segunda adaptação cinematográfica de Alice, em 1933, de Alice no País das Maravilhas, com a atriz Charlotte Harry como protagonista. Também, nesse decorrer do tempo, nós também tivemos a adaptação de Alice numa comédia com Betty Boop, Blondeland, em um filme preto e branco. E chegamos a 1951 com a adaptação da Walt Disney, que encantou a todos, a versão animada do desenho animado de Alice no País das Maravilhas. Então temos agora mais uma frase de Alice. Não posso voltar para o ontem, porque lá eu era uma outra pessoa. Então, essa frase em Alice no País das Maravilhas, na versão da Walt Disney, ficou muito conhecida. E agora nós temos Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland, de Tim Burton, a versão mais recente. Gênero aventura, família, atores conhecidos como John Depp como o Chapeleiro Maluco, Mia Wasikowska como a Alice, Helena Bonham Carter como a Rainha de Copas e Anne Hathaway como a Rainha Branca. Essa produção da Walt Disney, ela ganhou 3 Oscars e outros Oscars e 31 prêmios e outras nominações. A sinopse de Alice, na versão cinematográfica de 2010, conta a história de Alice retornando ao mundo mágico das aventuras de sua infância, onde ela se reúne com seus velhos amigos e aprende um pouco do seu verdadeiro destino. E como nós estamos falando sobre as versões cinematográficas da obra que nós estamos usando como exemplo, nós vamos ver agora um pequeno diálogo com o Chapeleiro Maluco e a Alice, e nós vamos, depois desse vídeo, aplicar as estratégias de leitura que nós aprendemos no diálogo. E nesse vídeo nós teremos a professora Silvia como Alice e o professor Josué como Chapeleiro Maluco. You could stay. What an idea! A crazy, mad, wonderful idea. But I cannot. There are questions that I have to answer and things that I have to do. I will be back before you know it. You won't remember me. Of course I will. How could I forget it? Why is a river like a writing desk? I haven't the slightest idea. Fair, Alice. Essa é a transcrição em português do diálogo que nós acabamos de apresentar. Nós vamos ver as estratégias que nós estudamos hoje nesse texto, sendo que na versão em inglês, como foi dita no vídeo. Nós temos nesse slide as palavras em vermelho, elas são palavras repetidas, crazy e mad. Crazy significa doido e mad significa maluco. Nós temos também em azul o verbo modal can sendo usado no passado, could, poderia, e também a negativa cannot, não posso. Nesse slide também nós temos keywords, que são palavras-chave verde, palavras bastante conhecidas como of course, é claro, e a palavra like, que é muito conhecida dos alunos, que é o verbo gostar. Inclusive vocês poderiam dar um like nessa aula de hoje. E nós temos também em cor de uva os pronomes interrogativos que iniciam perguntas, how, que significa como, e why, que significa por quê. Além disso, nós temos em laranja lá embaixo uma expressão em inglês antigo, fairen, que significa no inglês atual, farewell, adeus. Continuando
a aula do professor Josué, nós também verificamos como estratégia de leitura o discurso direto no texto. Por exemplo, quando Alice fala em inglês com o Chapeleiro Maluco. Então, na língua portuguesa, o diálogo, nós colocamos 2 pontos e travessão. Em inglês, não. Em inglês, nós colocamos 2 pontos e abre aspas, e tem a citação e depois fecha aspas. Como nós estivéssemos fazendo aquelas famosas citações. Outra coisa que observamos no texto também é o tempo futuro na afirmativa e da negativa. Of course I will. Certamente eu irei. You won't remember me. Você não lembrará de mim. Futuro na forma negativa e of course I will, futuro na forma afirmativa. Então, também nós poderíamos trabalhar algumas contrações do futuro. I will back again before you know it. I will be back. Então, nós também temos a contração do futuro simples em inglês, que é o will. I will, I will. Temos também algumas palavras cognatas. Idea, idea. Também temos remember e também a palavra questions. Questions também é uma palavra cognata. Bom, nós aqui temos o Boss White Rabbit, o coelho mandão de Alice, coelho branco, e temos o uso de estratégia de leitura, o uso do present perfect, o presente perfeito, que em inglês ele é formado com auxiliar o verbo have ou has, mas o particípio principal do verbo da frase, que no caso aí é o particípio passado do verbo go, gone. Na frase, estamos utilizando a forma interrogativa. Have I gone mad? Have I gone mad? Você me acha louca? I'm afraid so. I'm afraid so é uma expressão, tá? E também temos o something, que é usado dos compostos de indefinidos, como some, any e no. Também temos na frase a frequência, o advérbio usually, geralmente, tá? E essa é mais uma frase de Alice. If I have a word of my own, everything would be no sense. Se eu tivesse um mundo próprio, seria um absurdo. Então, gente, nessa frase de Alice, nós iremos utilizar o if clause, o passado e o condicional, certo? O que é o if clause? É uma frase que necessita de um complemento. Então, em inglês tem presente e futuro, certo? Passado e condicional. Aqui no caso estamos usando o segundo if clause. If I had a word. Então, had seria no passado. I would be. Eu seria. Seria o condicional. Nessa frase também, nós estamos dando continuidades aos compostos de everything. Tá? Então, isso aí também é um dos compostos dos infinitivos. Temos mais frases adiante, como what it is, it would be. And what it wouldn't be, it would. Então, o que eu poderia dizer? O que não seria e o que não seria. Certo? Então, eu estou usando aí o uso do if clause. Como eu falei, eu estou usando presente e condicional. How long is forever? Sometimes just 1 second. Então, how long is forever? Alice says. Sometimes just 1 second. The White Rabbit answer. O que eu quero dizer? Que Alice, ela faz no discurso direto. Quanto dura o eterno? Aí o coelho branco responde, às vezes apenas 1 segundo. Quando a gente trabalha o discurso direto, nós, como eu falei, nós iremos usar aspas e abre a aspa e tem a citação, tá? E nesse caso também, a mesma forma, a Alice fala e o coelho responde. Temos também nessa oração os pronomes interrogativos, how long, tá? How long. E também temos advérbios de frequência, sometimes, que é às vezes, sempre, geralmente, etc. E essa é mais uma estratégia de leitura. Teleaula Natal.